Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, desta vez num formato ligeiramente diferente. Não temos connosco o Bruno Martins Soares nem o Luís Filipe Silva. Este Bancast, no fundo, é fruto de um convite da Feira do Livro de Aveiro para que eu e a MG Ferry nos juntássemos para falar de livros. Foi uma hora muito agradável, com a conversa moderada pelo Tito Couto, em que falámos sobre livros, editoras, autores portugueses, livros portugueses, mercado nacional, como é que as coisas estão. Portanto, eu espero que vocês gostem tanto daquela hora como eu gostei de lá estar, porque Aveiro é uma cidade maravilhosa. A Feira do Livro de Aveiro recebeu-nos muito bem e espero para o ano estar lá outra vez. Pessoal, bom Bancast e muito obrigado. Muito boa tarde a todos, bem-vindos àquela que é a derradeira sessão desta edição da Feira do Livro de Aveiro, e é uma sessão com um tema que eu acho que é particularmente atual. Vamos falar literatura fantástica, um universo que para muitos ainda é desconhecido, infelizmente, apesar de ser um universo e um género literário que tem cada vez mais leitores. Esta sessão também é particularmente especial porque, depois do ano passado, infelizmente, não termos podido contar com esta especialíssima convidada, temos este ano, que é a MG Ferry, que se pôde juntar a nós e é, provavelmente, no género fantástico em Portugal, autora de mais sucesso. Ela criou um universo com esta série Aquária, que já vai no segundo volume e não tarda nada, vamos ter um terceiro. Portanto, ela está a escrever afincadamente para conquistar mais gente para esse universo, muito ligado com a água e que tem personagens que apaixonaram os leitores e criou uma legião de fãs. Basta ver, por exemplo, as sessões de autógrafo na Feira do Livro de Lisboa, que são uma coisa, lá está, fantástica. E é uma autora de Braga e que vale a pena descobrir e ir conhecer este universo. Ao meu lado direito temos um escritor e editor que é um homem da casa, é alguém com raízes em Aveiro, uma família que esteve ligada à mais antiga... Eu já vou contar isso daqui um bocado. A mais antiga loja de ovos moles de Aveiro, uma das 10 mais antigas. Todas aqui parece que são a mais antiga. Esta é a mesma mais antiga. Essa é a mesma mais antiga, é o que dizem todos, portanto, vamos... Eu tenho documentos que o provam. O Luís é editor da Saída de Emergência, que é o grupo editorial mais forte na literatura fantástica, de terror, todo esse universo que nós nos habituamos a ver nas séries e nos filmes de Netflix, HBO, tudo isso. É o homem que editou A Guerra dos Tronos, o Witcher, tudo isso, e como autor criou um universo também muito particular. Tem um personagem chamado Benjamin Tormenta, temos aqui o último romance, que é O Deus das Moscas Tem Fome, e o Benjamin Tormenta é um personagem que anda na Lisboa do século XIX, que se cruza com o Fontes Pereira de Melo, o Essa de Queiroz. Tem um demónio milenar dentro dele que está marcado nas tatuagens. É um universo que cruza... Faz-nos lembrar muitas coisas. O Edgar Allan Poe faz-nos lembrar aqueles ambientes negros do Dickens, o Lovecraft, e é fantástico, é quase um thriller, é histórico, é uma mistura muito interessante e que nos agarra exatamente por ter esse lado inesperado. E nós vamos conversar com eles sobre este universo literário que para muitos é desconhecido e que quem está atento percebe que hoje em dia os jovens adultos, os adolescentes são apaixonados por esta literatura, e o caso terá sido o primeiro sinal de que algo de especial estava a acontecer nesse género, é o Harry Potter, que nós de repente temos miúdos a ler calhamaços, muitos deles em inglês, nem esperavam pela tradução em português, e o que mostra que é possível conquistar os leitores mais difíceis. Ter os pequeninos a ler é fácil, e há muita literatura infantil-juvenil e os pais compram muitos livros para os pequenos. Onde se perdem os leitores é na adolescência. E, de repente, nós temos um conjunto de géneros literários que estão a agarrar exatamente esses leitores que parece que ninguém prendia. E aqui, nesses géneros, eu não sou sectarista
e acho que todos têm mérito, seja a mangá, a banda desenhada, o fantástico, o terror, a ficção científica e até o universo romântico, porque há géneros muito específicos que nós vamos tentar falar sobre eles e vamos tentar conhecer então o que é que faz com que estes livros tenham tantos leitores. E eu vou começar pela MG. Boa tarde, MG. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Não, o prazer é nosso. Diz-me uma coisa, tu já eras leitora de fantasia, destes tipos de romances, quando te atiraste para escrever o Aquária, ou tiveste uma ideia e disse, é por aqui, vou escrever neste registro, e depois foste percebendo o que era o género, as suas regras? Então, essa é uma excelente pergunta que já me fizeram. E a verdade é que eu nunca tinha lido um livro de fantasia, até ter escrito o Aquária. Isto é estranho, de facto. Eu sempre li muitos romances, principalmente Nora Roberts. Foi assim das primeiras autoras que eu li. Nós publicamos a Nora Roberts. Eles publicam a Nora Roberts. E devo à minha mãe, que ela lia, eu ainda lê, pronto, muito. Foi assim das primeiras autoras que me apaixonou. Claro que depois comecei a ler outros géneros literários, como thrillers, etc. Mas fantasia mesmo pura nunca tinha lido. Claro que a própria Nora Roberts também tem ali alguns elementos de fantástico em alguns livros. Mas quando tive a ideia para escrever o Aquária, começou com uma ideia extremamente simples, não é? Que é uma cidade maravilhosa, fantástica, no fundo do mar. Mas eu acho que nesse momento eu ainda não tinha ideia de que seria uma fantasia. Não, eu acho que ainda não me tinha caído a ficha. Só quando comecei realmente a procurar mais, a tentar perceber o que é que eu queria fazer com a história, a pesquisar, e à medida também que ia tendo as ideias para as personagens, para o espaço, para o world building, tudo isso, é que comecei a perceber de facto que aquilo ia ser uma fantasia urbana, não é uma fantasia, uma high fantasy, não é como o Senhor dos Anéis, ou o que seja, mas é uma fantasia. Mas, para responder assim sucintamente à pergunta, não, nunca tinha lido. E depois de começares a escrever o Aquário e teres escrito o primeiro volume, começaste a ter vontade de ler romances de fantasia? Muito, sim, porque comecei a querer saber mais, não é? E as tais regras que devem ser aplicadas, porque também as há, não é? E eu realmente não tinha noção disso. E sou-te sincera, para quem nunca tinha lido um livro de fantasia, até não errei muito. Não errei muito. Está tudo lá. Agora, claro que tenho consciência que posso fazer melhor e o próximo está muito melhor, o que vem a seguir. Mas também não mudaria nada, a verdade é essa. Não mudaria nada, porque acho que para um primeiro livro acho que tem um arranque certo. Claro que tem, se calhar, mais descrições, mas tem de ser, porque é um mundo que realmente merece ser mostrado, porque é diferente, e então merece ser mostrado ao público, aos leitores e às pessoas que querem descobrir um bocadinho mais da Aquária. E só quem não leu O Senhor dos Anéis é que não percebe como há muitas descrições e há muitos detalhes. Sim. É um livro exigente, são livros exigentes e que têm... Porque nós temos que entrar num universo que nós não sabemos o que é. E, portanto, é desenhar um mapa todo, linguagens... Tudo. Assim, eu costumo dizer que pegamos no leitor pela mão e levamos-lo a passear, não é? Neste caso foi isso que eu tentei fazer com a Aquária, foi pegar um leitor, tipo, olha, aqui está isto, ali está aquilo, apresentar os pequeninos detalhes que vão fazer a diferença e que vão transmitir aquela sensação, que é isso que eu quero, das emoções, que sintam as emoções e sentir que estão lá em Aquária, não é? Não quero que, estou a ler um livro sobre isto. Não, eu estou em Aquária neste momento. E acho que se conseguiu. Luís, eu imagino que a tua história seja muito diferente da MG, ou seja, tu deves ter sido aquele miúdo, apesar agora deste estilo todo, tatuagens, rabo de cavalo, devias ser um nerd, aquele que jogava Dungeons and Dragons com os amigos e não sei como é, e esse universo, desde muito cedo que o fantástico fez parte da tua vida. Deixa-me dizer-te que jogar Dungeons and Dragons é das coisas mais cool que alguém pode fazer, ok? Mas sim, quando eu era miúdo jogava e só havia regras em inglês, portanto os miúdos, regra geral, tinhas que ler um calhamaço de 300 páginas de regras em inglês, éramos poucos. Mas sim, barbulhas, óculos,
essas coisas todas. Mas gosto de fantasia desde miúdo e estava-me a recordar que os primeiros livros que eu recebi a sério, porque realmente estavas a dizer muito bem, eu nasci em Lisboa, mas a minha mãe nasceu em Aveiro. A minha avó e o meu avô nasceram em Aveiro, a minha família da parte da minha mãe toda em Aveiro, ovos moles, 1800 e tal, tinham a casa, lembro de ver as minhas tias-avós a pintar barricas há 40 anos. E, portanto, os livros mais importantes da minha vida foram a série da Enid Blyton, os 5. Os meus pais compraram uns 21 volumes numa papelaria aqui de Aveiro, e eu lembro que me deram aquilo e eu fiquei a olhar para aquilo assim, para que é que eu quero isto? Eu nunca tinha lido um livro, era pequenito também, devia ter 7 ou 8 anos. E esses livros mudaram a minha vida. Ler os 5 da Enid Blyton, comprados aqui, ainda hoje passei na papelaria e estava a dizer à minha mulher, olha, foi aqui nesta papelaria que eles compraram aqueles livros todos. Não tem fantasia, são só histórias de aventura, mas é uma forma maravilhosa de entrar no mundo dos livros e eu li aqueles livros 10 vezes cada um e depois nunca mais parei de ler. Li O Senhor dos Anéis em inglês quando era miúdo, porque as edições em português eram caríssimas, da Europa à América, cada uma era no tempo dos escudos ainda. Tive que comprar em inglês um calhamaço, um omnibus, não percebi nada, porque aquilo era pesado. Depois mais tarde comprei em português, mas sempre gostei muito da fantasia. Mas sim, eu já li o Aquária da MJ Ferry. É para um público mais jovem. Não, quando eu digo mais jovem, quer dizer, um miúdo de 12, 13, 14 pode ler, 17, 18, 20, e tenho a certeza que há pessoas de 30 e 40 também leem. O meu livro, não. O meu livro é mais pesado, é mais uma espécie de fecheiros secretos na Lisboa querosiana. Descrições pesadas. A história de amor não tem qualquer importância ali. É um detetive do oculto que investiga crimes inexplicáveis. Portanto, ele cruza-se com essa de Queiroz, cruza-se com Fontes Pereira de Melo, cruza-se com o Dom Luís, que é um monarca da altura, anda em Alfama, na Moraria, anda naquela Lisboa de 1870, quando ainda Lisboa é a capital do Império, mas é um império decadente. Onde é que está a fantasia? Porque há paranormal, há monstros, há livros tipo o Necronómica, não é? Livros que tu abres e que têm feitiços e que de repente há pessoas que estão a convocar abominações e depois não conseguem desconvocá-las. E então passa-se fundamentalmente em Lisboa, passa-se em Cascais, passa-se em Macau e passa-se em Sintra. É o primeiro volume. Depois no segundo volume, que está ali, já vi que tem ali uma banquinha com livros no canto, o segundo volume tem um conto no Porto, que é dos meus contos favoritos, e depois tem um conto gigante passado no Egito, em que eu me inspirei no Essa de Queiroz. Essa de Queiroz tem um livro de viagens que chama-se mesmo Egito, em que ele relata a viagem que fez à inauguração do Canal de Suez. Eu roubei tudo o que pude daquele Egito do Essa de Queiroz, misturei com outras coisas e... Portanto, é uma homenagem ao Essa. Este livro é uma homenagem a Lisboa e é uma homenagem ao Essa de Queiroz, antes de mais nada. E tem uma figura que é muito... quem gosta de fantástico, que é a figura do detetive do oculto. Os X-Files, o que é que são? São 2 detetives do oculto. Da banda desenhada, para quem lê o Alan Moore e o Neil Gaiman, tem o Constantine, que até há um filme com o Keanu Reeves. É um detetive do oculto. Então o detetive do oculto é uma personagem emblemática, é como um vampiro. É uma personagem emblemática do fantástico do horror. Só que em Portugal não havia um detetive do oculto. Tens super-heróis, tens histórias épicas, há lá Senhor dos Anéis, a fantasia high fantasy, mas não tinhas o detetive do oculto. E então, pronto, é o Benjamin Tormenta, 1873. Porquê 1873? Porque eu nasci em 1973. Eu decidi começar 100 anos antes. E pronto, só que assim, é óbvio que, como dizia a MJ Ferry, tu escreves para o nicho do nicho. Isto é verdade. Portanto, a fantasia já é um nicho. E dentro da fantasia ainda há nichos mais pequenos. E um deles é o horror. O nicho da MJ Ferry, foste muito mais esperta do que eu, é um nicho bem mais vasto que abrange os miúdos todos, as miúdas todas, e até os adultos. O meu, eu não estou a ver um miúdo de 12 anos a ler isto. As minhas filhas têm 15 e 16 e eu acho que não é para elas. É mais pesado, é mais negro, pronto. É fecheiros secretos. E é interessante, passa-se também em Cascais e lá toda a gente convoca monstros, usa polos da Fred Perry e tratam-se todos por tios e tias. Olha, eu agora vivo em Cascais, portanto, respeitinho com Cascais. Para vocês, eu na leitura sou como na comida, uma boquinha santa. Eu como de tudo e não sou esquisito. E o livro que me fez
interessar pela leitura e que fez de mim leitor, é um livro de fantasia, sendo que nunca é apresentado como um livro de fantasia. É As Aventuras de João Sem Medo, do José Gomes Ferreira, que é a história do miúdo que vive numa aldeia. A aldeia logo por si tem um nome incrível, que é Chora que Logo Bebes, e então é um retrato de Portugal, porque é uma aldeia onde é tudo muito macambúzio, triste, anda a chorar pelos cantos, e há um miúdo e não podem sair do muro da aldeia. E o João, que não tem medo, decide saltar o muro e descobrir o mundo. É uma metáfora sobre o Portugal da ditadura e o procurar um mundo de liberdade. E ele vai por esse mundo. Há estradas onde as pedras têm dentes e lhes ferram os pés, e ele depois fica com fome, vê um lago onde há uma ilha com uma laranjeira e ele começa a nadar no lago, e quanto mais nada, mais longe fica a ilha. Quando lá chega, vai para apanhar as laranjas e as laranjas transformam-se em pássaros e fogem. Também é bastante duro, é bastante pesado o livro, mas é pura fantasia, e para o miúdo, eu li aquilo com 11 anos e fez de mim leitor automaticamente. E, portanto, eu sei que a fantasia tem esse poder de fazer de nós leitores. Mas o preconceito da fantasia é uma coisa estúpida. Se tu recuares no tempo, os livros mais antigos, o Gilgamesh, tem 6.000 anos, é fantasia pura. A Bíblia, demónios, anjos, milagres, feitiços, fantasia. A Odisseia, a Ilíada, os grandes clássicos. Ninguém escrevia coisas realistas, não é? Coisas realistas começaram-se a escrever para aí em 1800, com o Essa de Queiroz, não é? E depois, até hoje em dia, que ganhou protagonismo, e a fantasia passou a ser uma coisa menor e até infantilizada, como a banda desenhada. Ou discriminada. E discriminada mesmo. Se tu dizes que escreves fantasia, és um autor de segunda. Quando é estúpido, porque ninguém vai olhar para a Ilíada. Isto tem para aqui cenas que não são bem reais, portanto o livro é de segunda categoria. Ninguém diz isso. Agora, há muita má fantasia. Mas também há muitos maus policiais, e mesmo estes livros realistas que há por aí, há muita coisa péssima, muito mal escrita. Portanto, isto tens coisas boas e más em todos os géneros, e não se devia pôr de lado a fantasia ou a ficção científica. Excelente ficção científica, não é? Mas há muito preconceito. A ficção científica são naves a disparar lasers. Não. Isso é alguma da ficção científica. Tu tens um Isaac Asimov ou um Arthur C. Clarke, já estou a falar dos clássicos. O Bradbury. Tens livros que são incontornáveis na literatura. São tão importantes como o Saramago. Mas há um preconceito, pronto. Infelizmente. Aliás, há um autor fantástico e que tem ficção científica. Olha, deixa-me só dizer, o Saramago, se fosse publicado nos Estados Unidos, era considerado ficção científica. Porque quando ele escreve aqueles cenários que não são nada realistas, aquela cegueira... A Jangada de Pedra é fantasia. Sim, mas são vários. Ele tem vários livros que têm características de fantasia, ou de fantástico, vá. Se fosse nos Estados Unidos, provavelmente saía numa chancela de fantástico. Ou o Salman Rushdie, por exemplo, mas os editores têm vergonha e dissociam logo, não é? Mas é verdade. Eu, se escrevesse A Jangada de Pedra, o meu livro saía numa coleção de fantasia. Ninguém punha numa coleção de alta literatura. Não, punha na coleção de fantasia. Portanto, tem muito a ver com marketing, tem a ver com quem escreve. E alguns... Como é visto, eu continuo a dizer, porque eu acho Exatamente. que é como é visto ainda, não é? Porque, lá está, eu acho que mesmo a própria literatura comercial, não é? Que é o que mais vendo, não é? É vista de forma diferente. Um autor ou uma autora de ficção comercial é visto de forma diferente de um literário, não é? Nós temos eu não tinha noção nenhuma que isso era uma coisa, que isso existia, e agora, dá um ano nesta parte, comecei a perceber que realmente é assim. És tratado de forma diferente, ponto. Isto é estranho, não é? Claro. Mas já é difícil ser um jovem autor. Lançar o primeiro romance é muito, muito difícil, porque as editoras e os editores são todos uns estafermos, ainda bem que não temos aqui nenhum. É um negócio os livros, e arriscar em alguém que tu não sabes o que é que vai dar, é um investimento e é um risco. E, portanto, os editores têm muito cuidado. Se calhar, às vezes, são demasiado conservadores. Mas ser um jovem autor, e ainda por cima com um universo de fantasia, deve ter sido muito difícil para ti conseguir furar
Olha, é assim, eu, apesar de tudo, não fui das autoras, se calhar, que mais tempo demorou a conseguir ser publicada. Porquê? Porque eu fui fazendo o meu trabalho, eu comecei a receber nãos, não é? Depois de ter o manuscrito finalizado e fiz logo uma primeira edição, contratei mesmo uma editora profissional e fiz uma edição para mandar para as editoras em Portugal. E depois, como recebi vários nãos, o que é que eu fiz? Mandei fazer os book trailers, mandei fazer a capa, porque estava a pensar em autopublicar. E meter na Amazon, no sim, pronto. E depois realmente chegou o sim. Mas tenho consciência que é difícil e que cada não é uma facada que nos dão, não é? Porque é triste, claro, é o nosso trabalho. E eu consigo, e respeito e entendo que é um negócio, que eu também tenho o meu, e percebo que não pode ser tudo publicado, e eles recebem dezenas e dezenas e dezenas de manuscritos todas as semanas, não estamos a falar todos os meses, é todas as semanas, e claro que é difícil também ter pessoal para ler aquilo tudo, não é? Dar até às vezes uma resposta, mas também acredito que por vezes se pode perder às vezes boas apostas, não é? Ou bons livros, boas histórias, não sejam de fantasia ou não, por este motivo. Mas claro que é normal, não é? Isso acontece. Agora, por exemplo, eu tenho o caso de pessoas que conheço que estão há anos a tentar publicar. Quando eu digo anos, estou a falar há mais de 10 anos, não é? E não desistem. Eu tiro o chapéu a estas pessoas, não é? Que vão conseguindo publicar autopublicações ou até em vanities ou coisas assim, que eu não aconselho, mas cada pessoa faz, não é? Aquilo que acha que deve. Só explicar que a autopublicação é quando nós vamos a uma gráfica e fazemos os nossos próprios livros e os distribuímos. Que eu aconselho sempre, se não houver uma editora a sério que publique o vosso livro, é preferível fazer uma edição de autor do que ir ao que ela estava a chamar de vanities, que são umas empresas que se chamam editoras e que se paga para elas publicarem os livros e que é uma vigarice. É uma vigarice porque eles não vão ler o vosso livro, vão imprimir, nem editar. Aquilo, no fundo, é uma gráfica. É uma gráfica. Os livros não vão para as livrarias, não vão para lado nenhum. As pessoas pagam, às vezes, 2, 3, 4 mil euros para publicar o livro e estão a ser vigarizadas. Pois eles imprimem 200 exemplares. E a pessoa paga ainda para ficar com... Sim, pagas tudo, basicamente. E tem outra coisa. Se vocês calham de ser um bom autor, o terem publicado numa editora dessas é meio caminho andado para não publicarem em mais lado nenhum. Porque se uma editora a sério vir, ela publicou na... não sei o quê... editora, não, isto é lixo, deita fora. E, portanto, não é currículo, é cadastro. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Eu, se fosse editor... Peço desculpa, eu tive uma proposta assim parecida por uma editora que se intitula Totalmente Tradicional. Eu fui há 2 anos, faz agora em setembro... Agora não, vai fazer em setembro 2 anos, que fui à Feira do Livro de Lisboa para uma reunião e... Porque queriam reunir comigo, porque queriam publicar o meu livro, eu estava super feliz, foi o meu primeiro sim, não é? Eu fui de Braga, lá, sozinha, o meu marido não pôde vir comigo, e cheguei lá e pediram-me dinheiro. Nem foi a mail, aliás, o e-mail e todos os telefonemas que fizemos, não é? Nunca mencionaram que tinhas que pagar. Nunca, e ali naquela reunião, e não foi pelo valor, que não era assim tanto, eu se calhar se autopublicasse até iria pagar mais. Foi pela atitude que eu achei que não foi correta. Sim, ok? sim, Pronto, sim. portanto, é que eu digo, quando é dito desde o início, é uma coisa transparente e honesta, tudo bem, a pessoa sabe aquilo que vai e tudo bem. Agora, feito desta forma, não. Eu cheguei ao carro, disse todos os palavrões e mais alguns, porque eu sou do Norte, não é? E enviei para a Penguin nesse dia dentro do carro, que eu estava tão chateada, enviei o manuscrito aí nesse momento. E passado 2 ou 3 dias tive o sim. Ainda bem. Foi aquela reunião. Mas é que aí tá, é que não é só ser transparente, é que o mal das vanities é que eles imprimem em impressão digital. A impressão digital é uma impressão que permite imprimir só um livro. Podemos imprimir só um livro no digital.
O teu não é impresso em digital nem o meu, porque a partir de 600 exemplares, 700 exemplares, tens que imprimir em offset. Mas o que essas Vanities fazem é imprimem 200 livros, o autor paga para aí 3 ou 4 mil euros, recebe os 200 livros e acabou. O livro não foi lido, não foi revisto, não foi para o mercado, não está em nenhuma livraria. Tu fingiste que publicaste um livro. Não é? Tens aquela ilusão, podes dizer aos amigos, lá na Feira do Livro eles até fazem umas apresentações em que está o autor que pagou o livro e está tipo o amigo, a mãe, o pai, o filho, não aparece lá ninguém, porque ninguém está interessado naquele livro. Aquele livro não existe. Simplesmente alguém pagou 3 ou 4 mil euros. Portanto, não é só realmente informar desde o início, é que eles não fazem trabalho de edição. Tu podes pegar num livro, olha, eu podia pegar no teu livro, mudava-lhe o nome, chamava-lhe Mar do Norte, enviava-o para uma dessas editoras e eles publicavam-no. Porque eles não se queriam ler. Nem se queriam ler, não iam dizer, isto já existe, eles não fazem a mínima ideia, não leem. E eu tenho amigos que já publicaram em algumas dessas editoras. Vou testar isso, depois publico. É sério. É sério. Depois digo. E eles perceberam que o livro não é lido sequer. Vai diretamente para a gráfica. Grande ideia, sabes o que era? Se tivesse dinheiro, pegava e mandava para eles, escolhia um romance do Faulkner, um do Hemingway, fazia assim, o melhor que há, mando, eles imprimem com o meu nome e eu tinha uma biblioteca. Em casa eu tinha escrito todos os clássicos mas da literatura. Mas tinhas que pagar 3 ou 4 mil euros por cada. Mas que se lixe, para a história ficava que eu escrevia aqueles romances todos. Por aí, está bem. Trocava os títulos e eles comiam aquilo com casca e tudo. Mas eu ia dizer uma coisa, eu, se fosse editor, o meu escritor tipo perfeito, que eu diria assim, qual era o escritor que eu gostaria de publicar? E não estou a pensar no texto, estou a pensar no que é hoje um escritor. É esta senhora aqui do lado, por uma razão muito simples. Ela reúne uma série de características que eu não sei se são pensadas. Eu vou achar que foi tudo intuitivo, porque é mais bonito assim. Reúne todas as características. Os escritores em Portugal, a maior parte, e o Luís vai dizer, escrevem o livro e dizem, não, isto agora é dos leitores, eu não quero falar sobre isso, eu não vou estar aqui a falar, não quero promover, porque isso é indústria, eu não estou com a indústria, são todos muito desligados do dinheiro e da promoção. E tu não, tu lutaste sempre muito pelos teus livros e continuas a lutar. Claro. Quem segue as tuas redes sociais percebe... Eu escrevi para ser lida e para vender livros. Exatamente, muito importante. Segunda questão, no universo da fantasia e desses géneros, policial e tudo, se tiver um nome português o autor, é meio caminho andado para o leitor dizer assim, português é foleiro. É como ao cinema, é muito como à música. O elogio que se faz a um filme português ou a um disco português, quando é bom, é dizer assim, nem parece português. Nós temos esse complexo ainda. É um bocadinho, sim. E chamar-se, ou assinar como M.G. Ferry, ela veio dos Estados Unidos. Não veio de Braga, de certeza absoluta, porque... E isso conta. No ponto de venda, nós temos ainda... O leitor português ainda... Preconceito. É um bocadinho provinciano. É um bocadinho provinciano. Vê um nome... Mas também não tens... É como não tens muito histórico. Quantos autoras portuguesas... é que escreveram fantasias assim mais juvenis como a tua e que a Sandra. Poucas. A Sandra Carvalho. Pronto, mas é o que eu estou a dizer. E tem muitos livros publicados. Mas são poucas, quer dizer, se comparares com os mercados mais maduros, não é? Sim. Onde são aos milhares, provavelmente, mas pelo menos às centenas, cá tens 1, 2, 3. Sim. Quantos é que escrevem romances de história com toques de fantástico? Epá, 1, 2, 3. Portanto, não há histórico. Tu nem tens com que comparar. E nem há leitores, como não há livros, ninguém lê. Por isso, se calhar, eu devia ter assinado também Michael Royal qualquer coisa. Talvez tivesse vendido mais qualquer coisa. Porque isso funciona. O único defeito que eu apontaria à M.G. Ferry, que eu acho que prejudica também a carreira dela literária, é se tivesse bom aspecto, ajuda também. Porque isso no marketing e tudo, mas não podemos... Não se pode ter tudo. Já eu vejo nos livros todos, quando vem a fotografia... Eu tenho o pacote completo, só não escrevo. Porque se tivesses tido a sorte da natureza de ter bafejado como a mim, a tua carreira estava a bater lá em cima. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Obrigada, antes de mais. Ainda me fazes chorar aqui. Não vale a pena. Obrigada. Que é muito sensível.
não foi nada pensado. Eu sou como sou. Ou seja, eu esteja bem ou esteja menos bem, eu apresento-me sempre exatamente como estou, ok? E eu escrevi para vender livros. Eu quero vender, ok? Quero que o meu nome chegue lá fora, adorava. E por isso é que eu escrevi como MG Ferry, ok? Não foi pensado no sentido, vamos escrever, dar aqui um nome, um pseudónimo estrangeiro. Não. Foi no sentido, ou no intuito de, se calhar tenho mais facilidade depois de publicar lá fora. Isso foi. Mas não foi pensado com o intuito de vou escrever com este pseudónimo para vender mais em Portugal. Isso não. Nem sequer me ocorreu. Sim, até porque com o nome Marlene Gustava não ia funcionar. A MG funciona muito, muito melhor. Claro, Marlene. Não é? Marlene não ia vender. Eu não vou dizer qual é o teu nome. Maria Glória, já está dito. Não vou. Luís, tu decidiste criar, não é uma editora, é um grupo editorial que está focado muito neste universo. Porque tu sentiste que havia público leitor e há muitos leitores para este universo. E, no entanto, parece que são sempre os freaks. Quando se fala de literatura, isto parece que não conta, que é assim uma coisa ali para o canto. A editora começou há 20 anos, faz este ano, 2023, 20 anos. E começou como um hobby. Eu trabalhava em publicidade, era criativo publicitário, e depois como hobby tinha a editora. E a ideia era publicar os autores que eu gostava, de ficção científica e fantasia. E publicava, o primeiro ano publiquei um livro, o segundo ano publiquei 4, portanto estamos a falar de 2003 a 2004, e aquilo vendia muito mal. E eu percebia, eu tenho que começar a publicar outro tipo de coisas para isto dar dinheiro. Fui buscar a Nora Roberts, que era desconhecida em Portugal. Era publicada por 2 editoras, mas aquilo vendia muito mal, com umas capas horríveis. Então nós fizemos umas capas muito giras. Sabes, a Nora Roberts começou a vender 16 mil. Assim, passou os outros vendiam 2 mil e nós vendíamos 16 mil. Porque as nossas capas eram realmente diferentes e muito apelativas. Há 20 anos atrás havia uma grande diferença entre as nossas capas e a concorrência. Depois começámos a publicar romance histórico, thriller, não ficção. O fantástico continua sempre. Só que o fantástico vive muito de modas. Nós publicamos a Guerra dos Tronos, do George Martin. Já o trouxemos 2 vezes a Portugal e tudo. Estamos a tentar trazê-lo uma 3ª vez, que eu não acredito, mas gostávamos muito. Já vendemos mais de 160 ou 170 mil livros do Martin. Publicamos o The Witcher também, da série, não é? Com o Henry Cavill, da Netflix, do autor Andrei Sapkowski, que também já trouxemos a uma Comic-Con. Vende bem, vende 10 mil, 12 mil, 15 mil, mas depois a esmagadora maioria do fantástico vende mal. Estamos a falar, um Isaac Asimov é capaz de vender 2 ou 3 mil, mas depois tens muitos autores que vendem 200, 400, 500, 600, perdes dinheiro com aquilo tudo. Por isso é que não há nenhuma editora em Portugal que tenha uma coleção de fantástico regular. Por exemplo, sei lá, a Penguin publica um livro ou outro, mas não tem uma coleção, não tem um compromisso. Todos os meses vamos publicar 2 ou 3. Não tem. Porquê? Porque é um disparate. E nós é que somos burros e já devíamos ter realmente posto um travão nisto mais cedo, porque depois o público em português lê muito em inglês. Nós trazemos cá o Bernard Cornwell ou a Rambo... o Bernard Cornwell, não é o Bernard Cornwell, é o autor do Mistborn, é o Brandon Sanderson, que ainda agora fez um crowdfunding, recebeu não sei quantas dezenas de milhões de dólares a fazer um crowdfunding para livros que ainda nem escreveu. Trouxemos-lo a Portugal, a uma Comic-Con. Apareceram lá 100 pessoas, 80 traziam um livro em inglês. E depois havia 20 que tinham a nossa edição. Assim, ora bolas, eu pago uma fortuna para trazer o autor, e é Penguin, e é Random House, e é que estão a ganhar dinheiro. E ele próprio, ele ficou espantado. Ele disse, eu nunca fui a nenhum país que não fosse anglo-saxónico, em que só me aparecessem livros em inglês. E ele disse mesmo, vocês comprem os livros em português. Porque se vocês não comprarem em português, a editora portuguesa vai ter que parar de me publicar. E depois nem sequer me convida para eu vir cá. Meu dito, meu feito. Nós tivemos que cancelar o Brandon Sanderson, porque toda a gente lia em inglês. E quem diz o Brandon Sanderson diz mais 5 ou 6 grandes autores que nós tivemos que parar de publicar, porque provavelmente estavam a vender mais em inglês cá do que em português. E nós víamos isso nas Comic-Cons. E tu achas que este público jovem, porque quer tudo imediato, não está para esperar... Não está para esperar pela edição portuguesa. Porque a edição portuguesa tem que ser mais cara do que a edição inglesa por razões... de escala. Portanto, nós somos sempre forçados a vender mais caro.
Epá, e a miudagem que está habituada ao instantâneo não está cá para pagar 18, se pode pagar 12. E não está para esperar 6 meses, a edição americana já saiu. Portanto, nós temos essa coisa boa dos miúdos lerem inglês. Eu contra mim falo, eu leio muito em inglês, a verdade é essa, mas também compro muitos livros em português. E muitas vezes leio em inglês e depois compro também em português. Leio em e-book, por exemplo. Mas sabes, aquilo que eu acho, o que me parece... Portugal está sempre mais ou menos a 20 anos, não é? Com aquele delay. O atraso crónico. Não é? Pronto, que eu acho que é aquilo que está a acontecer relativamente também à fantasia. Eu acho que se vai começar a ler muito mais fantasia, ou melhor, já se lê muito mais fantasia agora. Há uns anos esta parte, lê-se muito, consome-se muita fantasia. Em inglês, obviamente, mas porquê em inglês? Porque também, se calhar, as editoras até agora não apostavam de uma forma sistemática. Não é? Mas nós apostamos sistematicamente. Sim, vocês, claro. e vês que temos que cancelar montes de autores, porque, claro. Imagina, lançamos o primeiro do Steven Erikson, que é um dos maiores escritores de fantasia épica e brutal. Steven Erikson, o primeiro, vende 4.000, e tu dizes, epá, temos autor. Claro. O segundo, 2.000. O terceiro, porque estão... 1.100. O quarto, 600. Não é que os livros estejam a piorar de qualidade. O pessoal está aí a comprar em inglês. E dizem mesmo, pá, eu li o primeiro em português, adorei. Depois fui à Amazon e comprei os outros 5. Claro. É 9€ cada um, edições de bolso. Pá, pois, portanto, infelizmente, para nós... E isto ajuda a perceber e a contrariar uma ideia feita em Portugal, que é que os jovens não leem. É mentira. Leem muito mais... E não aparecem nos números, porque compram na Amazon, compram em segunda mão, compram em inglês. Exato. E estão a ler calhamaços, e estamos a falar, o universo de fantasia tende a ser volumoso e palavroso. Infelizmente é uma coisa horrível, não sei porquê. Aquilo é... O George Martin tem uma teoria. O George Martin diz que a culpa foi dos computadores. Quando o pessoal escrevia máquinas de escrever, que dá um trabalho dos diabos... Escrever, reescrever, passar o manuscrito a limpo. Os livros tinham 200 páginas. Quando começou o processador de texto do computador copy-paste, os livros triplicaram de tamanho. Isto não sou eu que digo, é o Martin, e eu acho que é verdade, porque tu olhas, eu tenho lá a casa cheia de clássicos de ficção científica e de fantasia, são livros pequeninos, 200 páginas. Depois vais ver as coisas recentes, 600. Quantas é que tem o teu? 560. Pois, estás a ver. Mas olha, eu acredito mesmo que agora... nestes próximos anos, e começando a aparecer autores e autoras novas em Portugal de fantasia, pessoas mais jovens até do que eu e do que tu, acho que as pessoas vão ler e vão apostar. Nós falamos, por exemplo, na Sarah J. Maas ou na Victoria Aveyard, não é? Lá fora, que são autoras que vendem milhões de livros, não é? Como elas, existem muitas mais. Portanto, eu acredito mesmo, e que as pessoas aqui em Portugal, de 20, 30, 40 anos, como eu, que consomem esse tipo de livros. Então, eu acredito mesmo que se houverem mais autores, mais jovens, para um público, lá está, desta idade, a partir dos 18 até aos 40, 50, que as pessoas vão consumir mais em português. É isso que se quer, é que consumam mais em português, que comprem livros em português. Uma coisa que eu acho que tu vais confirmar. Primeiro, qual é que será o grosso dos teus leitores, em que idades em que andam, e se tu sentes que há um envolvimento muito grande deles com o teu trabalho e contigo, ou seja, gostam de falar sobre o livro, perguntar e têm uma relação muito íntima que eu não vejo, por exemplo, os leitores não ficam histéricos e a mandar mails para a Lídia Jorge, este livro mudou a minha vida. Não, isso não acontece. Contigo isso acontece. Comigo acontece, felizmente, porque eu quero que realmente o meu livro toque nas pessoas, não é? É um livro de fantasia, sim, mas que tem temas super atuais, não é? E pertinentes. Ambiente. Exatamente. O amor, a família, a amizade, as dependências, imensa coisa. Agora, média de idades, meninas, que idade é que vocês têm? Mais ou menos 20 e tal? Pronto, 20 e tal anos. Mais ou menos a minha idade. Pronto. É assim... tenho, desde os 16, 17 anos, a média de idades anda à volta dos 20 e tal, 30 anos, e tenho mães, como a minha, que me leem e que vão com as filhas ter comigo às sessões de autógrafos, o que seja. E esta
esta relação estreita que eu gosto que exista. Eu gosto que me digam que estão a ler o que é que gostam mais, o que é que gostam menos, se realmente não gostam de alguma coisa. Eu só consigo melhorar isto em tudo na vida, não é? Só podemos melhorar quando nos dizem, olha, podias fazer isto melhor, ou não gosto tanto disto ou daquilo. Pronto, eu só não gosto que o meu marido me diga, podias fazer isto melhor. De resto, toda a gente pode dizer. Ele não. O resto eu adoro que me digam que realmente, olha, não gostei tanto desta cena e tal. Porquê? Porque isso vai-me fazer melhorar, vai-me fazer escrever melhor, vai-me fazer evoluir. E acho que só assim é que consigo construir, de facto, uma carreira enquanto escritora, é que é isso que eu pretendo. Não é? E tu alimentas essa relação com os leitores? Sim, eu tento, sim, sempre, lá está, não tenho passado tanto tempo nas redes sociais, não tenho conseguido, mas sim, tento responder sempre, tento pedir para me darem feedback, peço sempre para me darem feedback da leitura. Eu acho que é extremamente importante. Lá está, não sou daquelas pessoas que dizem não quero saber o que é que dizem dos meus livros. Não, eu quero saber o que dizem dos meus livros sobre aquilo que eu estou a escrever. Eu passo 1 ano, ou 2 ou 3 a chorar de sangue e claro que quero saber o que é que estão a achar, não é? Claro que algumas críticas custam ouvir, muito, custam mesmo muito ouvir. Eu não estava, se calhar, tão preparada para elas, ponto. Mas fazem parte, não podemos gostar todos do mesmo, é natural, não é? E acho que isso também se vai aprendendo ao longo do tempo, logicamente. Mas eu gosto desta proximidade, gosto que venham ter comigo, gosto que chorem quando me veem. Não gosto nada, mesmo. Porquê? Porque fico aflita, porque não é? Eu sou uma pessoa normalíssima mesmo, sou super terra a terra, gosto que falem comigo, gosto que se sintam bem ao pé de mim e é isso que eu quero, esta proximidade e estar bem e que estejam bem comigo também, ao pé de mim. Eu ia-te fazer uma pergunta retórica, que é a maior parte do teu público leitor é feminino, mas isso é para todos os géneros. Em Portugal, 65% dos livros lidos são por mulheres. Na fantasia também é assim. Olha, 60% dos portugueses não leem, é a primeira coisa. Só leem 40%. Desses 40%, eu diria que 38% devem ser mulheres, 38%. E depois os homens leem algumas coisas, quando não estão a ler a Bola e o Record, às vezes... Não quero exagerar, também tens público masculino, mas é muito inferior ao feminino. A todos os géneros. E romance histórico, thriller... Porquê é que tu achas? Tu és editor, tens de pensar sobre isso. Porquê é que achas que os homens leem menos? Eu tenho uma teoria, então diz que lá. é uma questão de educação. Os homens, infelizmente, e espero que isso mude, não são educados para lidar com os sentimentos. Ou seja, são educados desde pequenos para reprimir os sentimentos. Um homem não chora, não faças isso, parece uma menina. Portanto, tudo o que mexa com sentimentos, e a literatura mexe com sentimentos, são coisas que tu estás a ler, estás a interiorizar, estás a trabalhar aquilo dentro de ti. E, portanto, isso é uma coisa que aos homens, se for pancadaria, eles percebem e entendem a lógica, dá as levas, há um que ganha e outro que perde, mas tudo que meta lidar com sentimentos, sejam eles de que natureza for, é algo que lhes é estranho, não é confortável. E eu acho que muita da explicação para essa aversão à leitura passa por aí. Olha, estou nisto há 20 anos e ainda não tinha pensado numa explicação. Mas eu tenho a certeza que as mulheres leem muito mais que os homens. Nós vemos isso na Feira do Livro, onde temos público masculino, mas por cada homem que compra um livro, tens 6 ou 7 mulheres que compram um livro. Também tens mais doutoramentos com mulheres e mais mulheres na universidade que homens, portanto isto, no fundo, é tudo um espelho de uma coisa. Agora, se é a ver com os sentimentos, não sei, porque também tens muita literatura que não tem sentimentos. É uma literatura de ação, alguns thrillers que é só tipo Clive Cussler, que é tipo James Bond. Provavelmente são lidos mais para o público masculino, é verdade. Mas depois também tem tiragens pequenas e vendem pouco. Não vendes 5 mil do Clive Cussler. Portanto, olha, não te sei dizer, mas que as mulheres leem. E o próximo livro que eu vou escrever, eu vou dirigir ao público feminino. Eu já aprendi a lição, só quero vender, porque eu também concordo contigo. Estar a escrever para nós e depois de nariz empinada, eu gosto de falar com os leitores, gosto do feedback. Obviamente não tenho as filas que tu tens, mas porque também as vendas são... é um nicho, pronto, isto é um nicho.
Mas eu estava consciente que era um nicho, eu sabia onde é que me estava a meter, só que era um livro que eu tinha cá dentro e que eu tinha que o escrever. E pelos vistos tinha 2, que tinha escrever o segundo. Mas o próximo, que eu vou começar a escrever, eu vou dirigir ao público também que tu tens. Um público mais jovem, um público que está a desenvolver as emoções ainda, é mais emotivo, chora mais depressa, enravesse mais depressa. É normal, como as minhas filhas. Elas são boas beta-readers, dá-lhes a ir a São boas elas. beta-readers, é verdade. Se Aliás, elas sentirem, vai correr eu bem. já comecei a escrever e a mais velha, neste aqui, o Tormenta, esquece. Desistiu passado um conto. A outra ainda leu 3 ou 4, por favor, porque ela quer muito agradar-me, mas também não acabou o livro. Agora, o que eu mostrei deste novo projeto, que é assim mais para Young Adult, New Adult, ficaram super excitadas. Portanto, tu tens que ir atrás do público. Se o público quer uma determinada coisa, se tu queres vender, tens que te adaptar. E os autores americanos não têm pudores nem vergonha, arranjam pseudónimos novos, como faz olha, a Nora Roberts, quando quer escrever policiais, mete J.D. Robb. E quando mudam de público, mudam de pseudónimo. Portanto, o próximo projeto vai ser para o teu público. Vou-te roubar leitoras. Boa. Não, vamos partilhar. Vamos partilhar leitoras. Olha, vou-te lançar um desafio enquanto faço uma pergunta à MG, que é um livro de fantasia que faça parte da história da tua vida e um que tu tenhas lido que aconselhes aqui os leitores. Ficas a pensar nisso enquanto eu faço uma pergunta à MG, tu também te vou fazer esta, portanto, depois pensas nisso enquanto ele responde. E eu queria te fazer uma pergunta muito simples, que é, no meio literário, tu vais a feiras do livro, a festivais e não sei o que mais, como é, mesmo com as revistas, os jornais, os programas dedicados à literatura e aos livros, como é que tu te sentes vista por esse universo? Já te acolheram? Já te abraçaram? Ou continuas a ser a freak? A freak que tem muitos leitores, mas continua a ser uma coisa ali diferente. Então, olha, essa pergunta é excelente. Eu já quase que te respondi isso há bocadinho, quando eu disse que não sou vista, vou falar só de mim, ok? Porque, neste caso, enquanto escritora de fantasia ou de ficção comercial ou o que seja, nunca é vista da mesma forma que uma escritora literária. Pronto. Por exemplo, eu nunca fui convidada, para as feiras de livros sou, sem dúvida. Agora, por exemplo, para ir aos festivais literários, não? Festivais literários. São sempre os mesmos 6 ou 7 Sim, também. Isso nunca fui. Mas, por exemplo, à televisão, ou sei lá, não é? O meu livro foi um sucesso em Portugal, porque pode-se considerar um pequenino sucesso em Portugal. Quando saiu, por exemplo, o Shore, não é? Podiam ter pegado nisso, até nunca fui convidada, por exemplo, a ir à televisão falar do livro. Mas isso é o aspecto. É o aspecto. As pessoas não querem ver pessoas feias na televisão. Desculpa, mas tens que arranjar um avatar. Estás a entender? Ou seja, eu não me sinto mal com isso. Eu lido super bem com isso. Aliás, eu não penso nisso. Eu estou a pensar agora que me estás a perguntar. Mas lido bem. Agora, se me perguntassem, olha, gostavas de falar do teu livro na televisão? Claro que sim, não é? Claro que adorava falar do livro na televisão. Para quê? Para dar a conhecer a mais pessoas. Gostavas que saísse um artigo teu no jornal? Nem era preciso ser meu, era do livro. Eu quero falar do livro. Sim, claro, eu quero dar a conhecer os livros que eu escrevo. Portanto, sinto-me um bocadinho posta de parte nesse aspecto, mas lido bem com isso, atenção, ok? Não é nada que me impeça de dormir à noite. Pensa assim, os escritores mais mainstream têm os prémios literários, têm os festivais literários, e tu quase consegues adivinhar quais são os que vão ser convidados. São sempre os mesmos. Há ali um grupo de 20 que rodam os festivais todos, mas ninguém os lê, ou poucos os leem. Sim, alguns estão nas feiras do livro. Tirando um ou outro, um ou outro que até merecem, porque são gajos porreiros. Mas depois vão à feira do livro e estão lá sozinhos. Porque as pessoas... Aquilo é como aqueles artistas que valem milhões porque alguém decidiu que eles valiam milhões, não é? Tu não sabes, tu olhas para aquilo, mas pronto, alguém avaliou aquilo. Olha, eu tenho de falar nisto. Vocês desculpem-me que vocês são homens, mas eu... acho que é mesmo devido ao fator masculino muito presente na nossa cultura, na parte das artes, na parte literária.
não é? Nós, se pensarmos bem, e se pensarmos nisto a sério, desculpem-me vocês os dois, mas se pensarmos nisto com frieza e visto de fora, quem é que está nesses concursos literários e nesses prémios? É tudo pessoas de 60, 70 anos, homens. Ok? Claro, quem é que vai ganhar esses prémios? Homens, muitas vezes amigos, não é? Pronto. Isso agora está a mudar. Olha, no outro dia falei-te do Clube de Mulheres Escritoras, que também faço parte com muito orgulho, que foi uma coisa criada há um mês. E que está a ter um impacto muito giro na população, nas leitoras de uma forma geral. Se não conhecem, vão conhecer, que é super engraçado. Ou seja, nós juntamos-nos precisamente para tentar fazer a diferença no mercado literário português, obviamente, mas para nos entreajudarmos umas às outras enquanto mulheres, para sermos ouvidas, não é? Porque eu pelo menos sinto isso, não é? Nesta situação específica que falei, assim, para tentarmos que a nossa voz chegue um bocadinho mais longe nesse aspecto, porque lá está, nós temos ali pessoas que vendem bem, que escrevem muito bem. Por acaso agora a Filipa Fonseca Silva, até o prémio, o livro dela, o último, até está nos prémios Bertrand, chegou à final, ainda bem, mas provavelmente não vai ganhar, porque está lá João Tordo, não é? Quer dizer, temos de pensar nisto, não é? Se ganhasse eu ficaria super feliz, mas também ia ficar tipo, o quê? Aconteceu mesmo, não é? Ia ser surreal se isso acontecesse, porque por norma são sempre os mesmos, não é? E este paradigma, esta mentalidade também tem de mudar e tem de começar por nós, mulheres, primeiro, não é? Leitores, e por vocês também. E obrigada por estar aqui, não é? Porque tu já estás a mudar, já mudaste. E eu vou fazendo o meu papel sempre posso e à medida que posso. E aconteceu que numa feira do livro de Braga que eu estava a programar, eu convidei uma jovem escritora de fantasia, tinha acabado de lançar o livro e que ninguém sabia quem era. É verdade. E que eu recebi o livro e disse, olha, isto é giro, não há nada disto em Portugal. E vai ser um sucesso, é verdade. O título disse-me isto. É. E o que é que eu te disse? Disseste-me sim. Que ia ser um sucesso, porque não havia nada semelhante em Portugal e havia público para o que tu estavas a fazer. E olha, Tito, a minha mãe está ali que não me deixa mentir, e o meu marido, eu digo muitas vezes que graças a ti também, não é? Pude ser ouvida e vista. Não é? Foste a primeira pessoa que me abriu a porta. E realmente, obrigada. Porque isso é importante. É assim, ela não foi muito ouvida, é um facto, eu convidei-a, não foi muito ouvida, porque foi uma feira de livro em que se lembraram de fazer, era uma feira de livro silent party. Então o que era? Imagina, era uma feira enorme, mas a zona onde estavam as pessoas para ouvir as sessões tinham que estar com os auscultadores para ouvir. Porquê? Porque estávamos a fazer a feira num sítio que era também um centro de vacinação de Covid. O que faz... É ótimo para atrair público, não é? Venha comprar um livro e saia imunizado quanto à pandemia. E então, como havia muito barulho das pessoas a ser vacinadas, tinha que se ouvir com auscultadores. Ou seja, tínhamos 15 pessoas de auscultadores a ouvir e depois o espaço com centenas, ninguém ouvia nada porque não era transmitido, era só para os auscultadores. Foi uma ideia de sucesso e eu não sei como é que não continuaram com esse projeto, porque fazia todo sentido. Mas acho que é importante e eu acho que faço por estar atento e ver o que é que pode funcionar. Eu fico genuinamente feliz e digo-te isso muitas vezes, vamos de vez em quando falando, e eu digo isso muitas vezes, fico genuinamente feliz pelo teu sucesso, porque sei o que é que custa e sei o que é difícil furar num género difícil, ser mulher, ser jovem, não ter pedigree no meio, não tens primos e tias editores. Portanto, fico genuinamente feliz. Luís, um livro de fantasia tem mudado a tua vida e outro que tenhas lido recentemente e gostaste muito? Olha, eu vou-te... tem que ser um que nós publicamos, obviamente. Vou aproveitar para puxar para venderes o teu peixe. Brasa à minha sardinha. Mas A Guerra dos Tronos, do George Martin, é provavelmente... Toda a série. Não é? Nós publicámos em 10 volumes porque as edições americanas têm 800 páginas e é absolutamente impossível em Portugal tu lançares um autor com 800 páginas. É impossível. Nós publicámos o George Martin há 15 anos.
E então nós dividimos o primeiro volume em 2 e eu escrevi um editorial no final a dizer, olha, isto é uma grande aposta da editora, por favor, diga aos seus amigos se gostou, peça aos seus amigos para lerem e partilhem. Ali uma carta, hoje em dia já não está nas edições, mas nas primeiras estava, e aquilo era uma coisa engraçada. Era mesmo pá, ajudem-nos a divulgar isto, porque isto é muito difícil de vender. Depois veio a série, a primeira vez que trouxemos o George Martin a Portugal, ele disse-nos que tinha vendido os direitos para uma série de televisão, mas que acreditava que não ia acontecer nada, porque a produtora também tinha comprado os direitos para uma série do Merlin, o mágico, e que achava que o Merlin é que ia ter luz verde para avançar, é que dele ia ficar por caminho, mas pronto. Bem, da segunda vez que o trouxemos, já havia série de televisão, já ia para aí na segunda, na terceira, quarta temporada. Foi a loucura completa. Nós tivemos que alugar um teatro gigante, ficou cheio, com gente nos corredores, à porta, porque foi a loucura completa. Ora bem, isto para dizer o quê? Não é porque eu não estou a falar dele porque ele é conhecido ou porque tem uma série de televisão. Eu estou a falar dele porque a Guerra dos Tronos é provavelmente o melhor livro de fantasia que eu já li. E a forma como ele depois consegue criar personagens principais e personagens secundárias, ou como o Luís Filipe Silva do Bancast diz, o George Martin não tem personagens principais e secundárias. Ele tem 100 personagens espetaculares, muito bem desenvolvidas, e depois dá mais destaque a umas que as outras. E aqui deve haver muita gente aqui que nunca leu Guerra dos Tronos, mas se calhar viram a série de televisão. E na série de televisão, pá, tu gostas do anão, tu gostas do irmão do anão, até a Cersei, que é a má, tu gostas dela, porque é uma personagem complexa e super humana. Os vilões são humanos, pá. Os vilões depois não são inteiramente negros, eles têm um lado cinzento e às vezes a certa altura já estás a torcer por eles. O The Hound, que tem a cara deformada, que é um mostrengo, qualquer outro escritor seria um vilão, ponto final. Não, ali é um vilão, mas que tem um lado bom, odeia o irmão porque o irmão é que o queimou, e aos poucos ele acaba por ganhar um carinho pela miúda. Epá, aquilo tu acabas por torcer por ele e perceber. Eu li a Guerra dos Tronos. Eu tenho a certeza que sim. E espero que em português. Em português tem os volumes da saída de emergência e é das leituras que mais me fascinou por uma razão simples. É nós estarmos... É melhor que a série. É bem mais complexa. Sim. Mais complexa e o primeiro impacto, eu li antes de haver a série, nós estamos a ler e estamos a acompanhar e definir. Estes são os protagonistas, são os bons e de repente ele mata aquela gente toda e diz, como assim matou? Exatamente. Como é que isto continua? Já não pode haver mais livro. E eu sabia que havia uma carrada de volumes mais. Como é que isto continua? E de repente agarramos-nos a outras. E quando nós estamos já envolvidos com aquelas pessoas, mata toda a gente outra vez. E aquilo é extraordinário e politicamente é muito inteligente. E é assim, ele escreve bem. É que não é só ter um enredo maravilhoso, super complexo. É que ele tem uma escrita elegante, bonita. Porque ele é um homem que antes de escrever, ele escrevia ficção científica antes, mas antes ainda escrevia aquela série Bela e o Monstro, lembram-se, dos anos 80? Que era o Vincent, que era aquele monstro que vivia nas profundezas de Nova Iorque, ele era o argumentista principal, portanto ele já escrevia para televisão, tem uma escrita que te agarra logo, e depois ele é uma coisa curiosa, ele diz que não faz planos a longo prazo, ele tem uma ideia muito vaga e começa a escrever. Eu não concebo, não percebo, eu não consigo. Ele diz que é um jardineiro, é os jardineiros dos arquitetos, não é? O arquiteto planeia o livro todo, ali não é, planeia como é que vai ser, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, o que é que vai acontecer. Pronto, esse é o arquiteto, diz ele. O jardineiro começa a escrever e logo vê o que é que acontece. Pá, eu não sou nenhum nem outro. Pronto, eu tenho que ter um bom plano, mas depois também é para onde for. Às vezes as personagens começam a ganhar uma vida própria e... Temos de ser mais rápidos. Um livro que tenhas lido recentemente e que tenhas gostado muito? Epá, não tinha pensado nessa. Mas, assim, recentemente tenho gostado muito. Tem que ser de literatura fantástica? Não, tem que ser fantástico. Epá, eu recomendo o Richard Morgan. O Richard Morgan tem uma série também da Netflix, que é o Carbono Alterado. Tu consegues fazer download da tua mente para um computador e depois consegues fazer upload para outro corpo. Então eu posso estar com o teu corpo, tu estás com o corpo dele. A série é mais ou menos, mas o livro... Pronto, o livro é um murro no estômago, é impressionante. É mais uma vez daquelas situações em que a série não consegue fazer justiça. E no entanto, eu estava a ler o livro e estava a pensar, pá, isto estava um grande filme. Que Deus queira que faça uma série, um filme disto. Pá, e fizeram, gastaram milhões e a série tem um autor até que eu gosto e é um desastre.
Mas o livro, pá, é ficção científica, dura, muitíssimo bem escrita e, pá, que faz que pensar. Tu sais dali com a cabeça baralhada. Porque aquela, não é? Imagina, fazer download da tua mente, depois o upload do outro corpo. E dizem que nem é uma coisa impossível. Dá-lhe mais 100 ou 200 anos e se calhar já está a acontecer. Então também recomendo o Richard Morgan, que também é publicado por nós e também já o trouxemos a Portugal há uns anos. Ainda bem que é só daqui a 100 a 200 anos, porque a quantidade de gente que havia de querer fazer o upload da mente deles no meu corpo eram filas. MG, um livro de fantasia que Então, tu tenha sido Viagem ao importante. Centro da Terra. Júlio Verne. Exatamente. Aconselho toda a gente Sabes a que ler. eu li isso para aí há 6 meses. É? Pronto. Yeah. Não sei porquê, mas li a Viagem ao Centro da Terra. Aconselho toda a gente a ler. E uma série sim, de livros de fantasia que me marcou muito foi a série Acotar, da Sarah J. Maas, se calhar conhecem. Porquê? Porque foi a primeira série de fantasia que eu li depois de escrever o Aquário, que realmente me marcou mesmo muito, porque percebi, olha, afinal, estou no bom caminho. É isso. Para o ano, temos 3º volume. Este ano. Este ano ainda? Este ano. És uma máquina. Sim. Tu é para o ano. O Benjamin Tormenta. Não. Eu, em agosto, vou publicar uma coisa completamente diferente. Mais uma vez, nicho no nicho, porque eu gosto mesmo de ir para aqueles nichos onde não está ninguém, que é uma história alternativa do que aconteceria se Dom Miguel tivesse vencido a Guerra Civil. Portanto, o Dom Pedro perdeu, morreu, Dom Miguel ganhou a Guerra Civil. Isto era uma coisa que podia ter acontecido com facilidade, porque os livros de história dizem-nos que o Dom Miguel tinha um exército muito mais poderoso, tinha o apoio da Igreja e tinha o apoio da maioria do povo. Mas, devido a uma série de erros dos generais miguelistas, eles acabaram mesmo por perder a guerra. Chegaram ali ao Porto e deram com a cabeça Mas na agora parede. imagina-me Portugal governado pelos miguelistas e depois passa 100 anos depois, chama-se Lisboa Noir. É assim uma homenagem ao cinema noir dos anos 40, à Pulp Fiction dos anos 30. É pá, noir, pá, nicho do nicho. Imagina, mal comparado, isso chega a ganhar essas eleições com maioria absoluta. Exato. É um bocadinho... Pronto, é uma o Dom realidade Miguel. alternativa, mas não é uma distopia assim tão terrível. Sendo que o Dom Miguel ainda suponho que tivesse mais 4 ou 5 neurónios. Sim, mas tem componentes de fantástico, lá está. Tem componentes de fantástico e são contos interligados. Pronto, é um bocadinho a mesma estratégia deste. Ora. Ainda não é aquilo que eu estava a te dizer. Ainda não vamos partilhar leitoras tão cedo. Quero-vos agradecer. Obrigado, Luís, Obrigada. MG. Vou aproveitar para vos agradecer a vós também. Terminamos por aqui a programação da Feira do Livro, que acho que foi uma programação relativamente interessante e que tenha estimulado pessoas para a leitura. Nós vamos voltar para o ano com uma programação ainda mais desafiante, porque para o ano Aveiro é a capital portuguesa da cultura e, portanto, há que fazer por isso e vamos tentar estar à altura desse desafio. E agora resta-me dizer que estão ali livros do Luís e da MG e um espaço para autógrafos. Obrigado a todos e até para lá. Obrigado a todos. Obrigada.